Não se esqueça de dar o like. Eu serei o babaca por cortar relações com meu pai se ele faltar na minha formatura? Então, eu tenho 18 anos e tenho um meio-irmão que tem a mesma idade que eu. Vamos chamá-lo de Cameron. Nosso pai engravidou 2 mulheres mais ou menos ao mesmo tempo. Eu sou mais velho por 6 meses. Meu pai escolheu a mãe do Cameron em vez da minha e eles são casados agora. Cameron é filho único dos pais dele. De qualquer forma, sempre senti que eu era apenas um filho reserva para o meu pai. Sei que ele me ama, mas não tanto quanto ama Cameron. Eu moro a 1h30 de distância dele, mas ele sempre fez o esforço de vir me ver quando eu era mais jovem e ainda faz até hoje. Se eu precisar de algo, ele sempre se certifica de que eu receba. Ele me levava para a viagem só nós dois o tempo todo. Mas, ainda assim, me sentia como um estranho. Ele constantemente me colocava em segundo plano em relação ao Cameron. Se ambos tivéssemos jogos esportivos no mesmo dia, ele sempre ia ao do Cameron com a esposa. Uma vez, quando eu tive uma cerimônia de premiação, ele não pôde vir porque Cameron estava doente, era apenas um resfriado, aliás. Quando eu queria que ele me ensinasse a dirigir, ele disse que não podia porque prometeu a Cameron que o ensinaria primeiro, mas que me ajudaria depois que Cameron tirasse a carteira. Posso listar vários outros exemplos. Meu pai aparecia nas minhas coisas, mas se Cameron tivesse algo ao mesmo tempo, ele não vinha. Cameron e eu não somos amigos. Nos damos bem se estamos juntos, mas nenhum de nós faz questão de falar com o outro. Acho que ele é mimado e, obviamente, o favorito do nosso pai. Nosso pai e a mãe dele não lhe fizeram nenhum favor porque suas notas são ruins e sua vida não tem direção. Ele não se inscreveu em nenhuma faculdade nem sequer arranja um emprego de meio período. Estamos nos formando no ensino médio este ano. O distrito escolar dele divulgou a programação das formaturas depois do meu, e claro que nossas formaturas são no mesmo dia e horário. Moramos a 1h30 de distância, então obviamente nosso pai não pode ir às duas. Ele já sabia a data da minha formatura semanas antes de Cameron saber a dele. Já tínhamos planos de ele vir e passar o dia aqui. Mas eu sabia que assim que visse aquele horário ele iria furar. No início, ele disse que não tinha certeza do que ia fazer. Ele vem evitando o assunto há semanas, mas nossas formaturas são no dia 29, então ele tem que decidir agora. Bem, ontem ele me levou para jantar. Ele me disse que iria à formatura do Cameron. Ele disse que era porque os avós do Cameron não poderiam ir e Cameron só teria a mãe dele, enquanto eu teria minha mãe, padrasto, irmãos e avós vindo para a minha. Não sou idiota. Foi apenas uma desculpa que eu já esperava. Ele tentou suavizar o golpe prometendo que iria compensar isso me levando em uma viagem de formatura para qualquer lugar que eu quisesse ir. Embora ele já tivesse me prometido isso meses atrás. Ele está levando a esposa e Cameron em uma viagem em família para o Havaí em junho. É para ser a viagem de formatura do Cameron, mas ele prometeu que teríamos nossa própria viagem. Agora, de repente, essa viagem também deve compensar por ele perder minha formatura. Então, eu disse que queria ir a um evento de fim de semana que acontece na mesma semana que eles vão para o Havaí. Ele me disse que não pode porque é quando eles vão para o Havaí. Eu realmente não queria ir a esse evento, só estava provando um ponto. Eu disse para ele adiar a viagem ao Havaí para poder me levar ao evento. Ele disse que não pode porque tudo já está pago e não é reembolsável. Eu disse que ele está perdendo minha formatura do ensino médio. O mínimo que ele pode fazer é me colocar como prioridade quando se trata das viagens de formatura. Ele disse que eu teria que escolher um fim de semana diferente. Eu disse que ele não se importa realmente em compensar isso para mim. Ele só está de acordo com o que eu quero desde que não interfira com a família real dele. Ele negou e me pediu para tentar entender a posição dele. Eu disse diretamente que ele sempre escolhe o Cameron em vez de mim. Pela primeira vez, quero ser a primeira escolha. Então, eu disse que teria um ingresso pronto para ele, mas que se ele não vier, eu saberei onde estou na vida dele. Não me importo com uma viagem de compensação. Ou ele aparece e ainda temos um relacionamento ou eu simplesmente acabo com ele. Ele me disse que eu estava sendo irracional e talvez eu esteja, mas ainda estou mantendo minha posição. Já sei que ele não vai vir, mesmo após o meu ultimato. Então, sou eu o babaca por acabar com todo o nosso relacionamento por causa disso? Embora eu não ache que você seja um idiota, acho que você está sendo jovem e egocêntrico aos 18 anos. Seu pai tem uma esposa que ele precisa priorizar para ter um lar pacífico e feliz. A esposa dele ficaria muito irritada se tivesse que ir à formatura sozinha porque o marido está em uma formatura com a ex-amante.
Parece que seu pai te ama. Suspeito que sua vida seria menos gratificante com ele fora dela. Garanto que ela não estaria sozinha. Meu pai é do tipo que conta as mentiras mais óbvias e realmente acha que elas são plausíveis. Os avós do Cameron estarão lá. Uma das tias dele, que é super família, estará lá, tenho certeza. Meu pai estava apenas mentindo para tentar tornar a decisão dele mais compreensível. Não é o babaca. Eu sou rancorosa. Se eu fosse você, tiraria várias fotos com o padrasto e postaria nas redes sociais, com a legenda: não poderia pedir uma família melhor. Talvez eu faça isso. Meu pai fica estranhamente ciumento e bravo quando faço qualquer coisa com meu padrasto. Mas meu padrasto é quem nunca me fez sentir menos que meu irmãozinho e irmãzinha, filhos dele com minha mãe. Eu perguntaria por que ele ainda finge te amar. Na verdade, a esposa dele é sua madrasta e Cameron é seu meio-irmão. Por que ele não te leva também na viagem em família, já que você é família? Ou você não é convidado porque não é família para ele, apenas uma responsabilidade? Ele me ama. Confia em mim. Não tenho problema em apontar as muitas falhas do meu pai, mas não me amar não é uma delas. O problema é que ele ama o Cameron muito mais. Não tenho a menor dúvida de que ele daria a vida dele para salvar a minha se precisasse. Mas se ele tivesse que escolher entre me salvar ou salvar o Cameron, eu já posso começar a ligar para minha família para me despedir. Sobre a viagem, eu não iria, mesmo se ele me convidasse. Cameron e eu nos toleramos bem o suficiente, mas não quero passar uma semana inteira com ele e tenho certeza de que ele sente o mesmo. E a esposa do meu pai gosta de fingir que eu não existo. Se meu pai contou a ela sobre o ultimato que dei, tenho certeza de que ela estava comemorando mentalmente que não vai me ter na casa dela ou ter que lidar com meu pai viajando para me visitar mais. A atualização. Minha formatura foi na quarta-feira. Surpreendendo a todos, especialmente a mim, meu pai realmente me escolheu e veio à minha formatura. Não a princípio, mas ele veio. Então, o que aconteceu depois que eu dei o ultimato foi que ele continuou tentando falar comigo como se nada estivesse errado. Ele estava me pedindo para passar um tempo com ele e perguntando quando eu estaria livre. Basicamente, ele estava se sentindo culpado ou tentando compensar por ter escolhido Cameron. Eu não me encontrei com ele. Cameron me mandou uma mensagem para me dizer para parar de ser um idiota e superar isso, pois aparentemente nosso pai estava estressado com toda a situação. Eu simplesmente bloqueei o Cameron e segui em frente. No dia da minha formatura, meu pai me disse que viria para passar o dia comigo antes de voltar para a formatura do Cameron. No início, eu disse para ele não se incomodar, pois não fazia sentido aparecer se ele ia embora antes da cerimônia, mas ele acabou vindo mesmo assim. Fizemos uma pequena reunião na minha casa com a família do lado da minha mãe. Meu pai estava lá agindo como se nada estivesse errado. Foi irritante. Eu recusei tirar fotos com ele porque disse que tiraria fotos na minha formatura. Se ele quisesse fotos comigo, poderia aparecer lá. Algumas horas antes da cerimônia, ele disse que precisava ir. Eu disse adeus para sempre e ele me puxou de lado para conversar. Ele estava tentando justificar sua decisão novamente. Eu disse a ele que estava falando sério sobre o que disse. Não falarei mais com ele. Deixei claro que isso não era algo que eu ficaria bravo por um tempo e depois superaria. Eu não iria ligar chorando daqui a alguns anos pedindo desculpas. Ele perguntou por que eu estava sendo assim e eu soltei tudo. Disse que estava cansado de ser o segundo lugar o tempo todo. Minha vida inteira fui informado de que ele não podia estar presente para mim porque o Cameron precisava dele ou porque ele havia prometido ao Cameron primeiro. No entanto, a única vez em que minha data de formatura foi marcada e planejada primeiro, ele ainda cancelou para ir à formatura do Cameron. Perguntei-lhe se ele poderia me dar um bom motivo pelo qual ele tinha que ir à formatura do Cameron em vez da minha, especificamente. Nada de esta é uma situação difícil, eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, etc. Ele disse que se não fosse a formatura do Cameron, teria que lidar com uma esposa irritada e sua vida em casa ficaria tensa. Perguntei por que a esposa e o Cameron nunca são os que ele se desculpa e pede para tentar entender. Por que sempre eu tenho que ficar com a pior parte? Ele não teve resposta. Disse que espero que o Cameron consiga resolver a vida dele, porque no momento ele está em uma trajetória de queda que vai acabar com ele ainda morando em casa de graça nos seus 30 anos com uma namorada que ele não pode pagar um anel, quanto mais um casamento, e 3 filhos que estão sendo criados pela esposa do meu pai. Eu não me importava mais naquele momento. É verdade. Cameron é um perdedor.
E disse ao meu pai boa sorte, porque ele é quem vai cuidar de você quando estiver velho. Eu estou fora. Garanto que o Cameron vai pegar o dinheiro deles e colocar os pais no lar de idosos mais barato que ele encontrar. Eles falharam com ele ao mimá-lo e tratá-lo como se ele tivesse perpetuamente 5 anos de idade. Meu pai ainda acabou indo embora. Eu recusei abraçá-lo e disse que estava acabado com ele. Isso meio que arruinou meu humor, mas quando cheguei à escola e comecei a me divertir com meus amigos, decidi deixar pra lá. Eu queria aproveitar minha noite de formatura e esquecer toda a besteira. Depois da cerimônia, fiquei chocado ao ver meu pai andando em minha direção. Eu estava certo de que ele iria à formatura do Cameron. Tipo, se colocassem uma arma na minha cabeça e me dissessem para acertar a resposta ou morrer, bem, acho que eu estaria morto porque eu estava 100% certo de que ele escolheria o Cameron. Ele já tinha escolhido, mas acho que mudou de ideia e voltou. Então ele me abraçou e disse que sentia muito por tudo e por como me tratou e que me ama tanto quanto ao Cameron, mesmo que tenha sido ruim em demonstrar isso. Eu realmente não acredito nessa última parte, mas ele apareceu, então é nisso que estou focando. Cameron, claro, ficou irritado e me mandou mensagem de um número diferente para reclamar. Ele me chamou de chorão e egoísta. Disse que nosso pai só foi à minha formatura porque eu fiz birra. Ele não entende que não foi um ataque de raiva. Foi uma situação de última gota para mim. Eu apenas enviei uma foto minha com o nosso pai na minha formatura e disse para ele superar isso. Então bloqueei esse número também. Que se dane ele. Estou feliz que ele saiba como é ser a segunda escolha pelo menos uma vez. Tenho certeza de que nosso pai já está se esforçando ao máximo para compensar ao Cameron de qualquer maneira, então ele vai sobreviver. Nossa festa de formatura conjunta vai ser estranha, mas espero que consigamos manter distância um do outro. Ah, e não se preocupem, não estou iludido. Sei que meu pai vai voltar à sua velha rotina. E agora, se eu voltar a mencionar a injustiça dele, ele sempre vai poder jogar na minha cara que veio à minha formatura em vez da do Cameron. Provavelmente será sua carta na manga. Não vou mentir, foi bom ver todos criticando meu pai junto comigo no meu último post porque eu estava muito bravo com ele quando postei. Eu sei que ele me ama. Mesmo assim, acho que vou seguir um conselho que recebi naquele post. Não vou cortar meu pai da minha vida, mas vou parar de tentar. Tenho uma vida inteira dele me premiando com a medalha de prata, não importa o quão bem eu faça, e estou cansado disso. Cameron pode ser o filho favorito dele incontestavelmente a partir de agora. Vou apenas viver minha vida e manter meu pai à distância. Não vou tentar forçá-lo a provar seu amor por mim mais. Quem seu pai estava namorando primeiro? Porque se ele estava namorando a esposa dele e traiu com sua mãe, isso explicaria muita coisa. Ela provavelmente usa o fato de tê-lo perdoado o tempo todo para empurrá-lo a priorizar o filho dela. Nunca perguntei ao meu pai, mas minha mãe me contou o lado dela anos atrás. Ela disse que eles terminaram pouco antes de ela descobrir que estava grávida. Mas ela não contou a ele que estava grávida até estar com alguns meses. Acho que para ter certeza de que não sofreria um aborto espontâneo, se não me engano. Ela contou ao meu pai, mas ele já estava com a mãe do Cameron nessa época. Não acho que houve traição, mas provavelmente não me contariam mesmo se tivesse havido. Dei um ultimato ao meu marido, largue o emprego ou eu vou embora. Vamos começar dizendo que eu o amo, não quero deixá-lo, mas não posso continuar vendo o homem que amo se matar por uma empresa que não o valoriza. Meu marido foi promovido a diretor de vendas no ano passado, e ficamos muito felizes com isso no início. Mas depois a vida dele, e a minha, virou um inferno. A empresa está passando por dificuldades e enfrentando vários processos judiciais de clientes. Meu marido não sabia nada disso quando foi contratado como diretor. Ele trabalha todos os dias, das 8 da manhã e chega em casa tarde, às vezes depois da meia-noite. Muitas vezes trabalha o sábado inteiro também. Ele perdeu peso e seu cabelo já está ficando grisalho. Uma noite ele não voltou para casa e eu entrei em pânico. Liguei para a empresa e eles não quiseram me dizer onde ele estava. Ele me procurou por volta do meio-dia e soube que ele tinha sido hospitalizado por palpitações cardíacas. Os médicos aconselharam a fazer mais exames porque ele corre o risco de um ataque cardíaco. Ele tem apenas 36 anos, mas parece 10 anos mais velho. A empresa dele o usa e abusa. Ouvi ele falando com os chefes ao telefone, a maneira como essas pessoas falam com ele, e ele está tão abatido que não consegue sair.
Sou amiga da vice-diretora dele. Engraçado, no início suspeitei que eles estavam tendo um caso, mas ela se tornou uma grande amiga para mim, e ela está ativamente procurando sair. Tentamos martelar isso na cabeça do meu marido, sem sucesso. Fui educada, fui rude, agora estou simplesmente cansada. Não quero vê-lo morrer. Dei um ultimato a ele: largue esse maldito emprego ou eu vou embora. Ele está preocupado com o dinheiro, mas eu trabalho e posso ser a provedora enquanto ele se recupera e procura um novo emprego. Ele aparentemente me levou a sério, mas por enquanto não largou o emprego, tirou dias de licença médica. E ele realmente ficou doente agora. Eu não aguento mais isso. Eu amo esse homem e estou vendo ele se matar por pessoas que não fariam nada por ele se ele estivesse pegando fogo. Você está certa, mas ele não consegue te ouvir agora. Continue pressionando. Ajudaria a vice-diretora a vir até aqui e ambos concordarem em sair? É possível que eles estejam, apropriadamente, próximos, possivelmente ligados pelo trauma, e ele não queira deixá-la para trás. Já tivemos essa conversa com ele. Ela disse que se ele sair, ela sai com ele. Ele não cede e diz que não quer que ela perca o emprego por causa dele. Edição: aqui está o plano. Hoje à noite a vice-diretora virá aqui e vamos redigir as demissões deles. Decidi tirar isso das mãos do meu marido, estou demitindo-o por ele. Não vamos enviar as demissões imediatamente porque primeiro quero coletar provas do maltrato e abuso psicológico. Se meu marido melhorar, ficarei muito feliz em esquecer essas pessoas. Mas se ele tiver um ataque cardíaco ou morrer, eu vou processá-los até não poder mais. Estou sentada ao lado dele. Ele está dormindo sem parar e eu verifico se ele está respirando porque estou com muito medo que ele possa morrer dormindo. O médico disse que é só uma febre, mas se ele não melhorar até amanhã, vou levá-lo ao hospital. Essas pessoas estão matando ele. Atualização. Refleti sobre isso e estou convencida de que se eu sair, ele pode literalmente morrer, então decidi tomar a situação em minhas mãos. Hoje à noite a vice-diretora dele veio aqui e redigimos as demissões do meu marido e dela. Decidimos não enviá-las imediatamente, mas usar os e-mails e contas deles para encontrar provas dos maus tratos e abusos. Fizeram ele trabalhar 16 horas por dia e o pressionaram a ponto de lhe causar problemas cardíacos. Agora ele tirou licença médica e mal sai da cama, ele só dorme e eu tenho que verificar se ele está respirando porque neste ponto estou com medo que ele possa morrer dormindo. O médico disse que é só uma febre, mas também é exaustão física e mental, e ele precisa descansar. Eu acordo para fazê-lo beber um pouco de água e comer algo. Tenho que ajudá-lo a se levantar e ir ao banheiro. Esta noite deixei claro que ele não voltará para o trabalho, e ele concordou. A vice-diretora dele também conversou com ele e disse que há boatos de que a empresa vai falir e fechar até o próximo outono, então eles precisam sair agora. Não há muito mais a acrescentar. Passei a noite com ela e escrevemos as demissões e revisamos os e-mails dele, mas não encontramos muito. Eu desabei um pouco e chorei no ombro dela. Estou tão engarrafada que precisava deixar um pouco sair. Isso é tudo por agora. Gostaria de agradecer a todos que nos deram conselhos e compaixão pela nossa situação. Vou cuidar do meu marido, mas estou tão com raiva e triste. Essas pessoas destruíram o homem da minha vida, quero ter esperança, mas não tenho certeza se ele voltará a ser como era antes. Desejem-nos sorte. Eu sou o babaca por jogar o trauma de prisão do meu irmão na cara dele para provar um ponto? Meu irmão sempre foi um bandido zangado e cabeça quente. Desde pequeno ele mostrava um comportamento violento, idolatrava gangues e geralmente era um babaca com todo mundo. Ele é o tipo de cara que fala sobre respeitá-lo e tenta intimidar todos só porque pode. Quando era adolescente, isso escalou dramaticamente e nossos pais tentaram de tudo para corrigir isso. Ele começou a usar drogas aos 16 anos. Aos 19, ele foi para a prisão por 2 anos. A prisão o mudou. Depois que saiu, ele não era o mesmo cara. Ele se encolhia quando você o tocava. Dormia com as luzes acesas e colocou uma tranca extra na porta do quarto quando ficou com nossos pais. Ele estava quebrado. Eventualmente, teve um colapso mental completo e começou a falar sobre o que aconteceu. Foi tão ruim quanto se podia esperar. Sua natureza combativa o isolou no primeiro dia e o tornou alvo de todos os tipos de abuso durante toda a sentença. Ele está em terapia há anos. Ele tem 32 anos agora. Voltou para a escola, conheceu uma boa mulher e está realmente mudando de vida.
Nosso relacionamento não é perfeito e nunca será completamente curado, mas ele está tentando ser um ser humano de verdade. O problema tem sido nos últimos meses. Dá para ver no rosto dele a maneira como ele age. Ele está lentamente voltando aos seus velhos hábitos. Ele age de forma agressiva com nossa mãe e nosso pai. Quando está fora, tenta arranjar brigas de novo. As pessoas com quem ele anda são criminosos violentos conhecidos e suspeitos de serem traficantes. Ele teve uma namorada por cerca de 1 ano, mas ela o deixou porque ele começou a gritar frequentemente, jogar coisas no apartamento deles e ameaçá-la de violência. É óbvio que ele está usando drogas novamente. Ele está se desmoronando e jogando fora anos de progresso. Nossos pais tentaram falar com ele. Ofereceram reabilitação. Ofereceram que ele ficasse com eles por um tempo. Ele explodiu com nossos pais, e depois de anos de sua porcaria, eles simplesmente se afastaram e o bloquearam por enquanto. Eles passaram anos incontáveis dólares antes e depois de sua sentença tentando ajudá-lo. Eles desistiram. Eu tentei falar com ele. O lugar dele estava uma bagunça, com garrafas vazias de álcool e frascos de pílulas espalhados por todo o lado. Ele ficou hostil muito rapidamente quando apontei o óbvio e me ameaçou. Eu perdi a paciência e trouxe à tona o que ele nos contou sobre seu tempo na prisão e disse que tudo estaria esperando por ele de novo se ele não arrumasse sua vida, e que desta vez sua família não estaria esperando para limpar sua bagunça. Isso calou muito rapidamente, e ele apenas se encolheu no sofá e fracamente me disse para ir embora. Eu me senti péssimo desde que trouxe isso à tona, mas ele está alegremente jogando fora anos de progresso pelo mesmo lixo que o colocou em apuros da primeira vez. Ele sabe como é a prisão e está fazendo de tudo para voltar para lá. Ele está cuspindo na cara de todos que o ajudaram a perseguir os mesmos autos que quase destruíram sua vida. A atualização. Na noite passada, meu irmão se drogou e destruiu seu apartamento. Ele socou as paredes, destruiu móveis e quebrou janelas. Destruiu completamente o lugar. Ele tentou arrombar a porta de um vizinho e jogar pedras pela janela deles quando gritaram que estavam chamando a polícia, e ameaçou matá-los. A polícia veio, ele tentou lutar com eles e apanhou feio. Eles o levaram para o hospital. Ele se acalmou o suficiente para me ligar do hospital, não deu para entender muito bem, mas peguei a essência, e sim, eu não deveria ter ido vê-lo, mas quando cheguei lá ele tinha perdido a cabeça de novo e estava em contenção de 4 pontos. Ele estava gritando e praticamente selvagem. Eu não consegui nem dizer nada antes de decidir ir embora. Pelo que consegui entender dos policiais com quem conversei, encontraram 1 tonelada de drogas. Ele agrediu um policial, destruiu seu apartamento e danificou a porta e a janela de um vizinho, ameaçou matar o vizinho, tentou escapar da prisão, socou uma enfermeira, mordeu um técnico e, para completar, ele já estava em apuros por enviar ameaças de morte à ex-namorada. Então, sim, ele vai voltar para a prisão por um tempo muito mais longo. Estou farto dele. Nossos pais estão fartos. Todo mundo está farto dele. E, francamente, estou muito ok com isso, pois finalmente estou livre do estresse que ele traz. Ele não aprendeu nada. Minha mãe foi para a prisão por 4 anos quando eu tinha 5. Minha avó me adotou porque meu pai não era apto. Eu nunca fiquei bravo. Sempre organizava minha agenda em torno das visitas a ela. Atendia todas as ligações. Ela saiu, voltou com meu pai. 45 dias depois, ela teve que terminar sua sentença. Ela pegou 10 anos no total, mas só teve que cumprir 4. Nunca esquecerei de estar no meu trampolim, ser chamado ao telefone e ouvi-la dizer que ficou bêbada e se drogou. Eu parei de pular e disse a ela que estava acabado. Cresci naquele dia. Então, não, você não é o babaca. Algumas pessoas nunca aprendem nada e esperam simpatia por terem um padrão de decisões horríveis. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.